Senhores, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar, que esta reunião para nós novamente nos ofereça todos aqueles elementos de que necessitamos para continuarmos a caminhar nessa grande jornada da evolução. E também que a reunião, como sempre falamos no início, que ela possa também significar para nós aquele ponto que venha nos remediar, que venha nos fortalecer, nos incentivar, mas também que a fraternidade possa alimentar as nossas almas. Nós estamos numa reunião em que a vivência do Evangelho para nós é extremamente importante. A vivência do Evangelho para nós é substancial para esse momento tão oportuno, tão importante que passa a humanidade. Então, para aqueles que estão vindo a primeira vez, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris em 1857. É uma obra que é dividida em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando a segunda parte, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritos, exatamente no capítulo 6, no tópico Encarnação dos Diferentes Mundos. Na semana passada, nós trabalhamos a questão 172 e 173. Então nós vamos relê-las, já adentrando na 173A e B, para que a gente possa buscar as lembranças, né, daqueles pontos que nós discutimos e também ampliar já território adentro aqui de um novo momento. Na questão 172, Allan Kardec formula assim: as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Resposta: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora o sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias existências no mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. E a 173B. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Então vamos lá. Vamos relembrar alguns aspectos da semana anterior. Questão 172. Nem todas as nossas existências vivemos na Terra. Até ela tem muito a ver com essa 173B. A definir que muitas vezes os pedagogos no mundo espiritual
espiritual, eles vão uma caminhada, mas depois retornam. Porque a repetição nos auxilia a fixar. E no momento em que a gente repete, de alguma sorte acaba se abrindo uma laçada para um terreno novo, apoiado naquele piso do aprendizado anterior. Até vale aqui uma observação, o porquê que nós utilizamos essa dinâmica de estudo. Cláudia está conosco já há alguns anos, né, Cláudia? Ela deve lembrar quando começou, mas não vou perguntar. Não. Mas, por exemplo, eu posso citar o trabalho que nós fizemos lá no Verne, estudar a Lei dos Espíritos. Nós ficamos exatos 13 anos trabalhando no Livro dos Espíritos, em 13 anos de sextas-feiras. Obviamente que tinha algumas interrupções, férias, mas eu posso dizer que 90% das sextas-feiras de cada ano ele estava lá. Então foram 13 anos. Quem gosta de fazer conta aí divide 1019 questões do Livro dos Espíritos dividido aí pela essa quantidade de sextas-feiras. Vocês vão ver que a média era uma média assim, de poucas questões por reunião. Então nós não temos compromisso com o programa. Embora existam cursos adotados no Espiritismo que tem programas. São válidos, são importantes. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que nós temos que adequar a necessidade ao estilo de cada grupo, de cada facilitador. Então essa nossa reunião não é uma palestra, embora ela possa até parecer que seja uma palestra. Mas a ideia é que ela seja um movimento em que a gente oferece e o grupo responde, sem pressa. Tanto que para alguns até não atende. Mas você está repetindo o assunto, né, seu Bernardo? Nós entendemos. Então, quem nos acompanha, ou quem está conosco há mais tempo, percebe que essa dinâmica é importante. Não é isso? Senão a gente não estaria voltando aqui. Então, as nossas existências, nem todas nós vivemos aqui na Terra. Semana passada nós trouxemos algumas reflexões, apoiados até em André Luiz, que, partindo da própria história da humanidade, datando aí a civilização, trabalhando de, por exemplo, de 30 mil anos para cá, 30 mil anos, vocês verem, na Bíblia é datada uma organização de 5 mil anos, de 8 mil anos para cá. Não vamos entrar nessas questões, porque elas não são as mais importantes. 30 mil anos não é suficiente para que a gente atingisse o patamar que nós nos encontramos como civilização. Viu, não? É muito importante. Por quê? 1000 anos. Se nós fizermos uma conta aqui rápida, colocando aqui uma longevidade lá atrás menor, quanto mais o mundo vai evoluindo, a longevidade, né? As pessoas vão morrendo mais velhas. É isso? Pelos próprios recursos, alimentação, saúde, né? E aí vai. Se nós colocar no estágio atual nosso 2 encarnações por século, eu estou achando que é muito. Lá atrás, se a gente colocar 3, 4 encarnações por século, é muito. Então, fazendo uma conta rápida, um milênio são 10 séculos. É isso? Então, se a gente pensar 3 encarnações por século, no milênio, quantas que dão? 30. É isso? 30 encarnações no século. 30 encarnações no processo da evolução não é
Nada. É muito pouco. Basta a gente analisar uma encarnação nossa. Essa atual. Nós progredimos. Mas o suficiente para nos atender? Não. Quem estiver satisfeito aí pela posição que ocupa, ele pensa. Porque o que nós amealhamos nessa existência, nessa agora, é muito pouco. Então, vamos pensar. Quando o homem se aportou aqui como uma civilização constituída em torno de 30 mil anos, que os homens primitivos nos evoluíram e nos ofereceram a vestimenta que nós precisávamos e continuamos a precisando para empreender essa nossa caminhada, né? Nós chegamos aqui já com uma bagagem de conhecimento. Então o que eu quero dizer para vocês? Que nosso estágio atual evolutivo não dá, nós não temos condições de mensurar qual é a nossa idade espiritual. Então, se eu posso caminhar com vocês aqui para a ordem de bilhões de anos, ponto. Não vou entrar muito, senão eu não bagunçar. Já bagunçou, não já só ter falado isso. Porque o planeta Terra, sabe quantos anos mais ou menos o planeta Terra tem, conforme a ciência, e o próprio André Luiz trabalha com isso? Aí manda, em torno de 2 bilhões. 2 bilhões. Só que, durante milhões de anos, não é possível ter vida aqui. Entendeu? Captado? Isso aqui é um caos. Não vamos caminhar na história geológica do planeta, não, porque o livro A Caminho da Luz nos ajuda muito sobre isso. O livro A Gênese de Allan Kardec também. A Caminho da Luz de Emmanuel. E muitas outras obras. Mas, voltando. Então, quando o homem chegou aqui, é óbvio que os primeiros que vieram não eram os mais evoluídos. É isso, Dona? Foram chegando aqueles com mais dificuldades para ir dentro de um processo de mais atrito, de mais força, etc. E organizando, e fertilizando, e multiplicando aqueles que estavam aqui, que eram os mais simples, porque tem um espírito, o homem, que começou o desenvolvimento aqui, e outros que vieram. Os daqui são chamados autóctones, os espíritos da terra, os homens da terra. E os outros que vieram foram aqueles que vieram auxiliar estes mais simples, que organizaram esse planeta, para que, com o passar do tempo, os mais graduados, vou chamar assim, os mais evoluídos, fossem encontrando mais terreno, mais recurso na sociedade, para que eles pudessem continuar assemelhando sempre a ideia do progresso, do futuro. Então, por isso, nós podemos aqui rapidamente dizer, olha que pretensão a minha, que Jesus encarnou, ele veio aqui uma vez só, um corpo. Ele esteve aqui na hora certa. Não podia ser antes, Dona Laura. Porque quando ele veio, ele já sofreu tantas dificuldades para deixar a mensagem dele. Imagina ele lá na época dos trogloditas lá atrás. Não ia dali. Não é verdade? Então, imaginem uma coisa. É óbvio que quando nós falamos em planejamento estrutural, organizacional de um órgão, existem sociólogos, existem engenheiros, arquitetos, existem psicólogos, existem economistas, existem políticos que fazem parte de uma grande equipe que vai auxiliando na organização, então. Eu não posso falar de evolução espiritual apenas designando a poucos a tarefa da construção de um todo.
Os mais gabaritados são aqueles que inspiram, que orientam. Mas eles precisam de outros servidores para operacionalizar, para pegar no pesado. Entendeu? O espírito superior não pega no pesado. Por que ele não pega no pesado? Porque eles já passaram por essa fase. Entendeu? Nós é que temos que carregar o saco de cimento nas costas, pedra, ferro. Tá? Nós é que temos que enfrentar mais dificuldades, porque nós ainda não estamos habilitados para trabalhar só com a mente, só com o sentimento, no caso dos espíritos superiores. Então, eles vão oferecer a oportunidade para que nós possamos também nos graduar, para que um dia a gente possa operar mais com a cabeça, né? Mais com a mente, mais com a inteligência, do que com as questões mais embrutecidas. Observem bem que a resposta da questão 172 vem dizer o seguinte: as que passamos na Terra, as vivências, não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais. Esse ponto nós trabalhamos semana passada, a dizer o seguinte, que esse planeta nosso é um planeta muito material. Aqui é de pegar o pesado. Aí chegou lá, chegou no cimento que eu queria. Nós estamos num planeta que nós estamos quebrando rocha, porque existem outros mundos que não se quebra mais rocha com a mão. Talvez até a extração de minério é feita aqui, a gente nem fica sabendo, levando para lá. E a gente observa a própria evolução da humanidade. Qualquer coisa está chegando nesse nível. É quase. A gente avalia, por exemplo, 50 anos atrás, como é que era o mundo. Eu gosto muito de dizer, há 20 anos, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que teríamos internet. Estou falando assim, a grande maioria. Porque nós temos internet, porque há 50 anos atrás os cientistas já idealizavam isso. Se eles idealizaram, é porque eles vieram aqui com uma visão mais ampla. E eles estão nos ajudando, então, a caminhar para a era cada vez mais ampla da tecnologia. Que a evolução tecnológica, ela antecede a evolução espiritual. Deu aí, Daniel? Então, isso para nós é extremamente confortador e estimulante, para que a gente possa olhar sempre com esperança para o futuro. Porque as dificuldades que nós enfrentamos hoje, elas não terão mais razão de ser amanhã. Amanhã as dificuldades serão outras, mas muito mais num nível moral, num nível mais sutil, do que nesse nível que nós enfrentamos no raberrão do dia a dia. De estar batendo de frente com a pedra, com o trânsito engarrafado, né? Uma série de coisas aí que a gente está vivendo dentro desse contexto. E também significa que não necessariamente a gente vai continuar nesse planeta. Nós podemos ser convidados para viver em outros planetas. Por quê? Observem bem. Se o espírito, aí vem a questão 173. Se o espírito permanece naquele globo, ele pode, de alguma sorte, não estar se habilitando para viver num globo mais evoluído. Então, pensando no contrário, quem está se graduando, quem está promovendo a sua evolução espiritual aqui na Terra, ele pode amanhã chegar naquela condição de receber um convite para ir para uma outra morada superior. É óbvio que se ele começa a ficar superior aqui, e ele vai viver num planeta superior, ele vai chegar lá numa condição de inferior, concorda? Uma questão lógica. Uma questão lógica. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo gosta, né? O nosso meio espírita. Qual é um dos grandes referenciais do espiritismo no século XX? No último século? Foi o Chico, não foi?
Foi só o Chico? Não, foram muitos. Foram lá. Mas o Chico teve um destaque maior, porque ele participou de uma obra que ela repercutiu para milhões. Mas não significa que outros que não participaram desse movimento de divulgação que atingiu as massas não tenham evoluído igual não existe, mas parecido ou mais do que o Chico. Casalteira, você vai deixar os chiquistas insatisfeitos. Não tem problema, podem ficar insatisfeitos, mas eu estou falando a mais pura verdade. Por quê? Deus não dá espírito por medida. Primeira coisa, Deus não fica avaliando a quantidade, né? Ele não fica mensurando as suas realizações. Ele não faz isso, ele não é caprichoso. O que define um estágio de progresso do espírito é o bem que ele incorpora e expressa de si mesmo, em nível de qualidade e não de quantidade. Então pode ser que um espírito reencarne no nosso planeta para uma senhora que vai viver lá na comunidade do alto do morro, vai ter lá 8 filhos, viúva desde o que nasceu o último, nasceu o nono, nasceu o cara e foi para lá o marido. Ele servente do pedreiro e ela ganha na vida, por exemplo, como alguém que trabalha na limpeza numa empresa X. Eles vivem os dois salário mínimo. Bolsa Família também, não sei. Vamos lá. Porque Bolsa Família dá uma repercussão política que é um negócio fantástico. Mas vamos voltar. Aí ele desencarna. Aí vai começar. Aí o drama, aí que, como diz na roça, né? Aí que o ovo vai fritar. Aí que o ovo vai fritar. E ela entrega a vida para cuidar daqueles filhos. O resultado, como é que vai ser a resposta dos filhos perante o investimento dela nesse projeto? Isso não importa. Pode importar para ela, que é uma mãe, né? Feliz com as boas respostas, né? Ou mais triste pelas não respostas. Vamos entrar nesse mérito. Mas o fruto transitório, ou seja, o fruto atual desse investimento não é o mais importante. Dependendo do nível de renúncia, de entrega, por amor, frisei, pus em negrito, itálico, destaque. Porque existem sacrifícios que nós fazemos numa existência que a própria palavra definiu: sacrifício. Lei. A lei apertou, nós tivemos que nos ajustar. Mais fácil vai para uma rebeldia imensurável. Então, com uma indiferença, tem lá 9 filhos, mas do jeito que está, tá bom. Né? Ou então, na rebeldia, está trabalhando, está lutando, essa vida está uma desgraça. Está muito ruim, reclama o tempo todo. Nós estamos falando para aqueles que, embora com o coração causticado, né, constrangido, ele está fazendo aqui sempre com esperança que vai melhorar, sempre oferecendo uma cota cada vez maior de carinho, de abnegação para com os filhos. De repente o espírito, uma vivência dessa pode oferecer um verdadeiro salto quântico para esse coração. E nunca foi para a mídia, né? Nunca foi aplaudido, nem os filhos reconheceram. Mas o mundo espiritual se regozija, né? Encanta, entoa hosanas. Deu aí, gente? E foi debaixo de
de muita injunção, de muitas dificuldades. Então eu fiz um paralelo de um discípulo do anonimato com um discípulo das projeções. Cada um, eu quero dizer, cada um é convidado a exercer uma missão, um papel na sociedade. Agora, o que é mais importante não é o movimento periférico externo, é o que dimana do próprio coração. Esse é o tesouro legítimo que nós vamos levar para a eternidade. Porque quando acontece o contrário, as dificuldades, muitas vezes, elas tomam um vulto, exatamente nos auxiliar para que a gente possa aprender a conter mais, né? A trabalhar outras questões, anunciar a irreverência. No nosso Emmanuel, nós lemos uma página essa semana falando que muitos daqueles que cometem delitos, que têm oportunidade de liderar e desviam das suas responsabilidades, como por exemplo muitos dos imperadores romanos, né? A desencarnação deles muitas vezes já automaticamente já traziam-os para uma reencarnação compulsória, a, por exemplo, ser vamos dizer assim, um mendigo, um andarilho das ruas de Roma, viver no charco, com doenças, com situações muito adversas, para que eles nas ruas, mendigando um sestésio, né? Uma moeda, ao mesmo tempo estão vendo outros passando num carro de glória. Entendeu o que eu estou falando? Aí ele está lá como mendigo, e vendo lá outro general sendo aplaudido pela massa. Ele está assim, aquilo não deve prestar. Ah? Quem que é esse sujeito? Na realidade ele ali está manifestando a situação dele de rebeldia diante de uma posição completamente diferente, adversa da que ele ocupou na existência anterior. Porque a posição no mundo dos homens, ela é um detalhe didático. Ela é uma oportunidade de aprendizado. Mas não é a mais importante. O que é mais importante é o que é movimentado na intimidade do sujeito. Estando lá em cima, simbolicamente, né? Como um imperador, ou naquela condição de uma ternura extrema, o que fica, né, definitivamente, é o que é movimentado. São as forças, as energias, os sentimentos que são movimentados na atividade do sujeito. Fala, Marco Aurélio. Contribui conosco. Te peguei em Roma ou na curva? Chegando em Roma, na Via Ápia ali. Chegando quase na Nomentana. Traduz que interessa onde o indivíduo está, né? Portanto, ele está caminhando e está sempre aprendendo onde ele chegou. Podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Acabamos de falar. É a 173A, certamente. Certamente. Vou contar um caso rápido. Já que eu citei a nossa alma querida Chico Xavier. Chico teve uma vida muito importante no aprendizado pessoal dele, quando reencarnou em Espanha, 1484, 89. Não. É isso mesmo. Chico reencarna num corpo feminino, né? Parece até Leonardo, né? E reencarnou um corpo masculino foi agora, por ser espírito feminino, né? Em tese. Foi filha de Isabel de Aragão e Fernando de Aragão e Isabel de Castelo, os reis católicos.
se tornou uma rainha que teve uma vida de muitas dificuldades. Joana de Castelo. Ficou conhecida na alcunha de Joana Louca. Uma vida, ela foi segregada pelas circunstâncias, pelos interesses políticos do pai, do marido, que desencarnou cedo, depois do filho, enfim. Ela foi uma rainha no coração do povo, mas não sentou no trono por muito tempo. Ela viveu 45 anos internada, enclausurada em Tordesilhas. Era espancada, ficavam no ouvido dela dizendo que ela era doida, não permitiam que ela acompanhasse o desenvolvimento do próprio calendário, para ela perder a noção de espaço. Uma vida muito triste. Diga-se de passagem, na Europa tem sido objeto de profundos estudos e muitas obras sendo editadas em torno dela. Ela desencarnou no ano de 1555. 1555. Ela reencarnou 4 anos depois. 4 anos depois. E foi viver em Paris. Ela se chamava, então, nessa ocasião, Georgette Louise. É um dos personagens de um romance do espírito Manuel Filomeno de Miranda, num livro intitulado Entre Dois Mundos. Ela teve uma vida no anonimato. De rainha, ela vai viver uma situação de... E teve uma oportunidade muito interessante de se socializar na nobreza, na corte francesa, mas reconquistando o seu espaço gradativamente. Porque na existência anterior, ela amargou e instaurou profundos traumas na sua intimidade. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a nossa estada no mundo espiritual, ela é curta. E a própria espiritualidade nos reencaminha para um contexto, vamos dizer assim, oposto daquele que nós viemos, para que a gente possa, por exemplo, se numa existência eu sou convidado a sair de mim mesmo para me projetar, uma outra existência, para equilibrar, a espiritualidade me traz com algumas inibições, sejam físicas, sejam sociais, né? Sejam estruturais mesmo, no nível sociológico, para que eu possa dosar melhor as minhas ações. E aí a gente vai observar como que os espíritos tratam a nossa caminhada com carinho. Então, vir em muitas existências não pode ser tratado aqui por nós apenas como uma informação periférica, que não venha nos auxiliar. Então tá bom, então não vem aqui muitas vezes. Mas por quê? Para quê? O sentido é de evolução, certo? Essa é a grande bandeira, eu posso assim dizer, budístico. Esse é o objetivo dos seres, evolução. Mas a espiritualidade precisa então nos auxiliar, e como se a gente tivesse uma empresa, eles viessem a nos colocar em determinados departamentos, setores, nos concedendo atribuições diversificadas, para que eu possa aprender a cuidar do que é o mais importante, que são os sentimentos, as emoções, a habilidade, a memória, a inteligência. Agora não são os feitos lá de fora que são os mais importantes, entendeu, dona Yolanda? É a oportunidade que nós estamos tendo de cuidar, de lidar com o que demanda da nossa intimidade, a partir do que chega de fora. Estou achando que está muito filosófico. Hein, seu Fernando? Tá dando?
Porque o assunto, gente, ele não é fácil de tratá-lo, não. É um assunto que nós precisamos ter paciência. Por quê? Qual que é o objetivo nosso? Nós voltarmos para dentro de nós mesmos e fazer uma reflexão do que está acontecendo com a gente. Cada um no seu momento. Ou quem sabe analisando até o momento que passou. Então, uma reunião como essa, ela costuma a ser uma chave que abre alguns compartimentos que estão esquecidos da nossa intimidade. Engraçado, né? Aí você, por exemplo, você vai avaliar lá quando tu era adolescente, convivia com seus irmãos, com aquela comunidade, como jovem, né? Os desafios do jovem, necessidade do jovem de se estabelecer na sociedade, os sonhos, os devaneios. Tem sonho, tem devaneio, como diz aí os jovens, tem viagem na maionese. Temos que viajam mais, temos que viajam menos, de outros que são viajandão. Aí de repente você vai associando com o teu momento atual. Poxa, como que eu olhava para a vida? Como que eu estou refletindo sobre ela hoje? Olha a oportunidade que você teve com aquela pessoa que te induziu a caminhar, ou com aquele outro que te travou, o pai lá, né? O patrão. Já tiveram algum patrão assim rabugento, quem trabalhou fora? Patrão rabugento. Quem trabalhou em grandes empresas tem vários patrões. Patrão de todo tipo, quem ficou muito tempo até aposentou o negócio. Todo tipo de patrão. Aí você começa a analisar o seguinte, que cada um desses companheiros, eles foram verdadeiros mestres, que te ensinaram uma determinada matéria no momento oportuno da tua vida. Então, de repente, agora você não precisa mais do patrão rabugento, porque você já se estabeleceu. Mas lá atrás, se não fosse, hein? O que tu tinha aprontado, hein? Hein, dona Elana? Então, por exemplo, na vida, você começa a encontrar, por exemplo, mais facilidades, entre aspas, facilidades num campo, para ter dificuldade em outros, mas naquele campo que tinha dificuldade ontem e agora você tem mais facilidade, significa que você conquistou. Significa que você venceu. Por isso é que a gente reflete que se a dor está te visitando, ela tem um colorido especial para aquele momento, que pode até levar o indivíduo à desencarnação. Não é? Pode levar o indivíduo até a desencarnação. Nós temos oportunidade muitas vezes, Marco Aurélio, nós que já estamos mais assim, descendo a serra, porque tem a turma que está subindo serra, tem outros que descendo serra. Tem outros que já chegaram lá. O senhor, seu Fernando? Olha lá, os dois lá estão disputando, vocês estão subindo, vocês estão descendo. Espero que seja uma subida e uma descida. Se você está descendo, nós já estamos aí, nós te esperando. É não, velho? Aqui os jovens estão doidos para fazer aniversário. A gente vai chegando no aniversário da gente. E pior coisa vai ficar mais ré, por mais que quer comemorar e você quer mais correr, né? Tem uns negócios assim? Pois é. Porque eu tenho aprendido com o Divaldo que eu tenho uma doença, eu não quero ficar dentro dela não. Paralisia infantil. Não, essa eu não posso abrir mão dela não. Mas é no sentido psicológico. Você tem que lutar para estar subindo sempre. Porque no Evangelho nós aprendemos que quem desce é aquele que sobe. O Filho do Homem. A subida, a sese, vamos pensar numa espiral. Quando tu está subindo, tu está recolhendo. Tanto que você sobe ao monte para orar, não é verdade? Jesus leva os discípulos e a multidão no Sermão do Monte para orar. E lá ele nos ensina: Pai nosso que estais no céu. É a poesia das bem-aventuranças. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Para que ele fala, venha a nós o vosso reino, ele já está descendo.
que é o vosso reino, não é o meu reino. Qual que é o vosso reino? Qual que é o reino dos céus? É o reino que eu quero ou o reino que eu devo? O vosso reino é aquele reino que nos concede oportunidades, funções. Que o reino é dele, não é o reino, meu reino. Entendeu? Então, quando uma reunião como essa, nós estamos subindo. Falamos isso quarta-feira. A gente sobe aqui para o São Gabriel. Nós estamos subindo. Estamos vindo buscar oração, reflexão. Não é verdade? Acaba a reunião, o que tem que acontecer? Tem que descer. Acabou. Como é que tu vai descer? Descer a rua ali não? Nós vamos descer porque nós não temos fôlego para ficar no alto muito tempo. Os espíritos superiores, eles é que descem para nos ajudar a subir. Mas eles já estão lá em cima. E o lá em cima é didático, viu gente? Porque senão o povo vai achar que eu estou falando que o céu é lá no alto. Não é isso não, isso é didático. Então os espíritos superiores já estão lá porque eles conquistaram. Eles têm autoridade. Não foi que Deus disse assim, agora vem para cá. Isso é para religioso tradicional. Não é o nosso caso. Quem está no alto é porque atingiu por responsabilidade, por dedicação, por estudo, por acreditar. Aí ele recebeu o prêmio. Mas ele lá não acha que está em cima. Lá ele está embaixo. Como assim? Porque quando ele está lá em cima, tem outros que estão muito mais acima do que ele. Ele está querendo subir mais. Porque quem não quer subir, estaciona. Mas para subir tem que descer. Esse que é o ponto. E como é que a gente desce? Descer o São Gabriel? Não. Você desce para colocar em prática. Colocar em prática o que está sendo refletido aqui. Porque senão, aí acaba o fôlego mesmo. Quarta-feira a gente não está nem lembrando mais, né, Sr. Fernando? Por isso que a gente vem aqui segunda, quarta, sexta, Sr. Fernando. Teve um dia que uma pessoa me telefonou, Sr. Fernando, preocupado com o nosso diálogo. Sr. Casalberto, então eu vi que você conversou com o Sr. Fernando lá, então o negócio é ir para o centro todo dia. Eu falei assim, eu não falei isso? Eu falei isso. Que disse, Sr. Fernando? Falei não, eu falei que eu e o Sr. Fernando viemos, porque nós temos menos fôlego porque muitos que vêm uma vez por semana já está bom demais. Deu aí? Por quê? Eu estou querendo me elevar. E por que eu venho aqui todo dia? Porque eu não posso morar aqui. Porque se eu morar aqui, eu vou coagular na minha evolução. Eu vou estar entrando para dentro de um templo, buscando na religiosidade exterior conquistas que só vão ser realizadas lá dentro de casa, lá no meu trabalho, lá no meu centro espírita, porque tem gente nos assistindo ali de outros lugares. Então pode ser que o desafio seu está lá no seu centro espírita. Então não vem para ferrar aqui não. Casalberto, estou julgando quanto pode vir. Não, o companheiro tem que assistir a gente. A necessidade dele é nos assistir pela internet. Mas ele é dirigente, ele é médium, ele é trabalhador lá da casa espírita, lá da outra ponta da cidade. O desafio dele é lá, não é aqui. Porque aqui, se ele chegar aqui, não tem lugar para ele não. Porque os amigos, os adversários estão lá. Ele vai evoluir aqui? Casalberto, mas é duro quando acaba a reunião. Eu tenho que voltar para encontrar com o meu marido. Mas não fala o negócio dele, não. Você não sério. Aquela mulher, Casalberto, você casou com ela, você não sabe como é que é. Graças a Deus que não fui eu que casei com ela, tá vendo? Você está concordando comigo. Mas não estou concordando com você. Graças a Deus não fui eu que casei com ela, foi você, porque você é que precisa aprender a amá-la. Eu não tenho compromisso com ela, não. Eu tenho compromisso com a minha. E ela é difícil? Não vou contar. Vocês estão querendo saber demais. É lógico que é difícil. Mas não é difícil, aí eu caí. Caí, pô.
pronunciar a palavra difícil mais? Não, não é difícil. É um desafio. Agora, alma gêmea, é difícil ter casal aí de alma gêmea. Não existe, Não existe, não? Existe. Ah, um e mil, então. Existe. Mas existe mesmo. Só que eles são. O amor é uma coisa que resplandece com tanta magnitude que eles não contam para ninguém. Mas que existe, existe. Mas a maioria dos relacionamentos são provacionais. Porque o nosso planeta Terra, nós estamos estudando esse o assunto, não é? O nosso planeta ainda é um mundo, é um planeta de provas e expiações, é um planeta de teste. Então eu fui falar para o jovem. Muitas vezes, quando a gente chega em determinada idade, que você olha para trás, você vê, você analisa como foi perfeita a vida, para que você atingisse o patamar que você está hoje, superando uma série de questões, riscos que tu correste, até no que reporta o relacionamento, que antes você estava achando que era o inferno astral, e hoje você está vendo que não era aquilo não. Era só uma questão de entendimento. E passou. Dona Yolanda, imaginou? Dona Yolanda tem um estoque de vida aqui que eu não vou nem entregar a senhora, senão nós vamos procurar a senhora que conselho. Fala, querida. A coisa mais difícil, por exemplo, quando você está no caminho, você querer evoluir, como se diz, a reforma íntima, né? Que a gente tem que estar trabalhando. E o outro lado não move uma palha para melhorar. Aí você não dá conta, você dá um passo e volta atrás. Entendeu? Então, isso é muito difícil. Como é que é o nome da senhora? Terezinha. Dona Terezinha. A Dona Terezinha trouxe uma situação aqui inédita. Isso é errado. Você querer evoluir quem está perto, do lado, embaixo, em cima, não move uma palha. Isso é inédito. Isso não acontece assim, não. Ei. Agora vamos pensar uma coisa, Terezinha. É complicado. Vamos pensar uma coisa. A concepção de evolução, ela é pessoal e intransferível. Não vai ser um religioso que vai dizer para mim, para Gisele, para a Dona Yolanda, o que é perfeição, ou o que ela tem que fazer. Embora existem sacerdotes que fazem isso e cumprem missões importantes junto à comunidade, ajudam a milhares. No Espiritismo nós não temos sacerdotes. Porque todos nós aqui estamos compreendendo a partir do raciocínio, da lógica, da metodologia de Allan Kardec, que cada um ocupa uma posição que não existe uma outra posição igual no universo. Não existem dois seres que pensam igual. A diversidade é que nos auxilia no engrandecimento. As oposições é que nos mostram que existe na moeda um outro lado. E se hoje a minha alma, Dona Nilza está aqui todo dia para não deixar muito sozinha, né, Dona Nilza? Se a minha alma, por exemplo, ela grita por vir ao centro espírita, porque vir ao centro espírita para nós é estudarmos as leis da vida. Não é verdade? Se a minha alma está gritando por isso, é porque algo me ajudou para que eu me despertasse. E esse algo não foi um fato, não foi um convite, e muito menos uma determinação. É uma conjuntura de fatos, de experiências, de reencarnações, que contribuíram para que eu criasse um certo nível de maturidade, para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque todos que viemos aqui, ou os amigos que estão acessando o computador, estamos fazendo por livre vontade, liberdade. Ninguém é obrigado. Então, se isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos outros e vai continuar a acontecer no universo. O despertar de cada um é muito peculiar.
ao seu histórico espiritual, a sua condição de vida. Não é verdade? É isso que a gente queria dizer. Então, se nós, se todos aqui estamos vindo ao Centro Espírita para estudar, vamos pensar quanto tempo que nós ficamos indiferentes. Quanto tempo? Por que eu não vim antes? Porque não era para ter vindo. E ninguém me cobrou que eu viesse. Por mais que a mamãe falasse para jeito, né? A vida me desse umas balançadas, dessa verdade. Mas eu não vim. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a fazer nada. E se Ele obrigasse, Ele não seria Deus. Deus se expressa em amor. E o amor, ele fertiliza quando o tempo favorece a fertilização. O ciclo da mulher não oferece aqueles instantes no mês que ela está apta a ser concebida? Fora daquele ciclo, está fechada a possibilidade. Não é verdade? As mulheres sabem com muita propriedade do que eu estou falando. Porque, inclusive, nesse instante há uma alteração em toda a estrutura química, psicológica e espiritual da mulher. Toquei no assunto, não é complicado, hein? Toquei? Não. Por quê? O ciclo reprodutivo da mulher, ele de alguma forma ele simboliza o ciclo de reprodução psíquica do espírito. Casal mesmo, o que você está falando? Muito simples. E na nossa intimidade, nós temos aquele lado racional, ou o lado ativo, como nós temos aquelas movimentações dos sentimentos que muitas vezes necessitam ser mais passivos, para que haja uma possibilidade de um intercâmbio entre estas vibrações e que venha no mundo maior uma semente ou um espermatozoide. Olha o que eu estou falando, vocês não ficam preocupados, não, que não é a aula de... como é que chama? Biologia. Não, na escola é Biologia. Não, Sexologia. Educação sexual. A educação sexual, graças a Deus, alguém lembrou, porque tem tantas décadas que eu estudei essa escola, eu dou a ficha da memória, cadê? Aí tem que vir uma sementinha que não é nossa. Essa sementinha vem do alto. Mas ela tem que encontrar a razão do sentimento num consórcio de amor. Ai, ai, ai. É isso. É consórcio de amor. É o que está escrito lá, que Moisés deixou para nós. É necessário que a mulher deixe, né, os pais e se unam ao homem. É isso? Para que ali haja um só corpo, um só espírito, uma só carne. Quando eu estou aqui nesse movimento de busca por amor, o mundo espiritual há de encontrar então uma terra fértil. Aí o aprendizado se dá de uma forma natural. Só que depois que eu capto, né? Vamos chamar que a minha mente se torne um grande útero, que ela começa a trabalhar de forma a oferecer os recursos, aí há um outro instante que eu tenho que sair de cena. Eu não posso buscar mais. Eu tenho que subir. E aí eu vou ter que descer para cuidar do embrião, para auxiliar na formação do feto, para que depois venha um instante dele nascer. E depois que nasce, Leonardo? A virtude. A virtude nasce, aí nós temos que trabalhar para cuidar dela como uma plantinha. Tem que regar, tem que acompanhar,
tem que ter carinho, tem que ter disciplina. Aí entra disciplina. Aí entra disciplina. Regra fechada? Não. Mas projetos que organizam, que auxiliam. Por quê? Só na base da espontaneidade a gente não evolui. Tanto que o Emmanuel, no livro Alma e Coração, da editora Pensamento, o Emmanuel define assim, que o amor, não, que a disciplina antecede a espontaneidade. Aí fora, a turma quer ser espontânea. Nós falamos de sexo, liberalidade sexual. Não é o que nós estamos enfrentando na atualidade? Não é o desafio para todos nós, Marcos? Quem é pai aí sabe. Porque quem é pai hoje ainda viveu frutos de muitas operações. Embora aqui no Brasil o biquíni era mais curtinho. Mas o meu pequeno? Agora, a turma da década de 60, de 70 está reencarnando. Eu estou vendo as modas aí, está tudo voltando àquela época. É porque eles fizeram sucesso com essas roupas. Ah, Jesus! O povo do peso. Você pega os negócios nos bastidores, né, Cláudio? Já viu os óculos escuros agora? Igualzinho que usava a Risoleta Neves quando era namorada de São Felipe. Nessa época não. Eu fui longe demais. Muito carinho ao nosso querido Tancredo Neves e sua esposa. Hein? Gente boa, com certeza. Aqui ninguém fala mal de ninguém. Nem lembra. Só lembra, seu Fernando? Não lembro porque eu não morava aqui lá. Isso, tá certo. Mas é a mesma turma que estava lá atrás. Você vê os jovens aí com roupa de hippie. Ah, engraçado, era bonitinho. Vamos usar de novo? É porque era bonito que eles usavam. Olha, desencarnaram e voltaram no mesmo planeta. Não é mesmo? Não. Não é a mesma. Já está aprimorado. Sofisticado. Mais sofisticado, talvez. Porque quem quer recalcitrar, a lei faculta. A lei oportuniza. E essas tatuagens hoje que faz essa Olha, não preocupa não. Não preocupa não. Não preocupa não. Porque tem muito marujo, tem muito pirata, tem muito índio, né? Tem muita gente que usava tatuagem lá atrás que está de volta. Está com saudade, eles podem. Graças a Deus, hoje é uma profissão legítima fazer tatuagem. Não tem problema. O que nós precisamos de verificar é o resultado disso, na intimidade de cada um. Porque não é a aparência que é o que vai definir o que é trabalhado na intimidade do sujeito. Então eu devia ter saudade da década dele de 50, de 40, de 60, de 80. Isso não é um problema. Agora o problema é querer reviver aspectos que ele viveu lá atrás por um tipo de queda. Aí é problema. Então Deus nos faculta a oportunidade de repetir. Agora, sempre a repetição, de alguma sorte nós estaremos adquirindo algo mais. Um aprendizado diferente. Então, fica para nós como ponto aqui que a gente possa analisar com muito carinho que nós temos que tratar da evolução nossa, não do outro. A nossa evolução hoje está nos garantindo a permanência num determinado departamento da vida que está nos conferindo recursos para que a gente possa se preparar para o amanhã e preparar de uma forma consciente para esse amanhã. Porque nós fomos aqueles que fizemos parte de uma multidão que admirava Jesus, por exemplo. Que admirava Jesus. Mas a multidão, a mesma multidão que admirou Jesus, foi aquela multidão que gritou Barrabás. Aplaudiu ele no domingo e gritou Barrabás na sexta-feira. Na quinta-feira lá, do julgamento. Não é isso? Foi a mesma.
Então nós participamos da multidão. Agora nós não estamos na multidão, pelo menos enquanto nós estamos aqui. Não é isso, Paulo? Porque a multidão, por nós termos estado dentro dela, e em alguns casos até liderando-a, agora essa mesma multidão está gritando: opa, por que você foi? Vem cá, eu sou saudade de você. Então essa multidão, ela foi cultivada por nós. Nós investimos. Então hoje, por exemplo, quando eu grito lá que o coração do Jacobi está indiferente, possivelmente eu fui responsável pela indiferença dele hoje. Não sei se deu lá. O assunto não é fácil, não. Eu estava falando de um aspecto, eu volto a ele. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de voltar para o passado? Pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, acontece um fato familiar ou social que você é quase que levado a ir num determinado ambiente. Chega lá, você vai reencontrar um grupo que você fez parte desse grupo durante muito tempo. E estando diante desse grupo, você ter ficado fora desse grupo, quando você os reencontra, é muito interessante isso. Você pode encontrar nesse grupo as mesmas expressões, os mesmos comportamentos que você viveu junto com esse grupo lá atrás. E que esses comportamentos, essa realidade, já não mais faz parte da sua. Já viveram isso? E é olhar para o grupo e é olhar para dentro de você mesmo. Já aconteceu isso? E como é bom para nós que podemos ter vivido isso, sentindo o sabor de uma vitória pessoal. E ao mesmo tempo, misericórdia pelo grupo estar naquele mesmo patamar. Já aconteceu isso com vocês? Existem dois lados, tem um lado positivo e tem um outro lado também. Agora vamos pensar o que o senhor trouxe. O senhor encontra com esse grupo, e vê que o grupo cresceu. E que você está numa situação precária diante desse grupo. Cresceu para voltar. Captaram? São movimentos. Esses movimentos eles precisam ser analisados por nós com muito carinho, para que a gente entenda o que vem a ser esse instante nosso em que Jesus está dizendo, e nós já estamos começando a prestar atenção, conforme a descrição do capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tem uma página do Espírito de Verdade, Jesus, que foi ditada por um médium para o médium, e essa página chegou nas mãos de Allan Kardec no século XIX. E ela está incerta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no texto intitulado O Advento do Espírito da Verdade. Aí Jesus diz assim: venho como outrora chamar, envolver as ovelhas perdidas, para que elas voltem para o abismo. Os sofredores, as almas em dificuldades, são as de minha preferência. Esse texto precisa ser estudado por nós. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que ela não pode ficar só na cabeceira da minha cama. Eu sinto um desejo ardente de ler e estudar todos os dias, pelo menos um trecho.
Porque não é livro que você lê igual romance. É um livro para ser analisado. Porque muitas vezes os espíritos que nos tutelam, nos inspiram, nos ajudam até a abrir naquela página que vai ser o recado para aquele momento. Então vamos refletir o seguinte: por que Jesus no século XIX diz: venho como outrora? Fala, dona Yolanda. A Yolanda está se reportando ao capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele fala: voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Tá? Então vamos pensar o seguinte: não vamos pensar apenas em Jesus, Espírito, voltando, mas vamos pensar no espírito da mensagem retornando. Amplie, dinamize. Porque Jesus, ele precisa voltar. Ele está conosco. Estarei convosco até o fim. Como que ele está conosco? Ele é o governador espiritual desse planeta. Doutrina espírita nos confere isso com muita tranquilidade. Apoiado nas próprias palavras dele, quando se refere ao patriarca Abraão. Ele fala assim, ó, para os discípulos: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando que ele está assim acima do tempo. Você está prestando atenção em Abraão? Eu já era. Eu já estava na condição de governar isso aqui antes de Abraão. Desde a formação desse planeta. Como existem outros Cristos em outros planetas. Vocês estão achando que ou nós podemos ficar aqui com um pensamento pequenininho e pensar que Jesus domina tudo? Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Então cada órgão, cada sistema. Imagine, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Quantos planetas temos no sistema solar? 9? Ah, o pessoal já fala até aqui com medo. Daqui a pouco descobre, né? Tiraram o pão, colocaram o pão. Pois é, a confusão, né? Olha, se Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, então tem mais 9 companheiros dele. Cada um cuida de um outro planeta. E aí eu vou contar uma coisa que vocês não ficarem tristes. Mas eu preciso contar. Quem te contou, Casalqueira? Não se preocupe. Depois eu revelo. Existe um Espírito que coordena Jesus. E os outros amigos, os outros 8 amigos dele, que cada um coordena o planeta. É aquele que coordena todo o sistema. Então existe uma hierarquia. Agora na Via Láctea existem bilhões de sistemas parecidos com o nosso. Então são bilhões de entidades que coordenam esses bilhões e bilhões de mundos. E nós estamos achando que só tem vida no planeta Terra. Que absurdo. É muita infantilidade. Isso. Fala lá. Desde a época de Abraão. Não, desse texto. É uma pergunta que eu te faço. Agora você chegou. O senhor que existe outros planetas. Minha pergunta é o seguinte: nós teríamos condições, a gente possa encarnar em outro planeta? Mas é isso que nós estamos falando aqui agora com o Kardec. Conta para todo mundo o nome do senhor. Sou Lúcio. Senhor Lúcio. Sou Lúcio. O senhor Lúcio. O senhor Lúcio está nos ajudando a pensar o seguinte: que a nossa vida não acaba daqui a alguns decênios. Não é isso? E que nós podemos ficar aqui no planeta Terra, ou podemos ir para um planeta mais evoluído. Porque o planeta inferior ao nosso, uma reunião como essa aqui, não autoriza mais a gente ir para um planeta inferior. Isso mesmo. É porque eu e Dona Nilza aqui, a gente troca abraços e apertos de mão a reunião inteira. Mas a gente está dizendo, Dona Nilza está me ajudando a pensar que ela está sintonizada com o mesmo Espírito.
Ah não, não é uma benfeitora. Ela está dizendo para nós aqui o seguinte: então, mas existem espíritos aqui no planeta Terra que podem reencarnar em mundos inferiores. Podem. Pode. Aqueles que estão vivendo a barbárie. Aqueles que estão sintonizados com o planeta de 10 mil anos atrás. Aqueles que sentem prazer, alegria de assassinar uma criança, de torturar alguém numa prisão, ou de torturar alguém psicologicamente dentro de casa, alguém que tem prazer no mal, que promovem a guerra, e isso as valoriza como espírito. O mal campeia, mas é um mal deliberado. É isso que nós temos que tomar muito cuidado no falar. Porque senão a gente sai daqui julgando o outro. Daqui a pouco nós vamos falar pro vizinho lá: você não tem cara que vai não. Você está indo lá pro planeta Chupão. Já tá bom. Planeta Chupão. O planeta passa, o planeta está solto no universo, aí vai chupando um monte de gente para levar para lá. A lei gravitacional vai para o espaço. São os místicos, são os profetas que querem se projetar em cima da ignorância do povo. Cuidado. Mas, num processo natural, existem espíritos que estão sendo levados realmente para mundos inferiores. Como um dia a raça adâmica veio para a Terra. Adão representa uma legião de milhões de espíritos que foram degradados de um mundo, de um planeta, que estava num estágio parecido com o nosso. E que eles, renitentes ao antiprogresso, optamos por vir para cá. Os chamados capelinos. Porque a queda, como diz Paulo de Tarso, gente lê Paulo, não sabe o que ele está falando. A queda de uns é soerguimento de outros. Porque quando vem espírito, como vieram os capelinos para a Terra, porque foram degradados do mundo de onde viveu, a queda deles significou o soerguimento de outros que estavam aqui, que precisavam da experiência deles. Aí eles vieram, trouxeram o fogo, trouxeram a roda, o conhecimento, a organização. Ó, vocês estão meio dispersos, vamos juntar aqui numa tribo, e tal. E olha, reencarnaram lá na Índia, agora vamos ocupar a Europa, gente. E aí vai a história da organização do planeta. Foi porque eram espíritos que tinham conhecimento de internet, de celular, Nokia, não sei se tinha Nokia, mas eles conheciam isso. As mulheres, por exemplo, tinham micro-ondas, máquina de lavar, mas desprezaram essas condições e resolveram lavar as peles, né, de animais que se tornaram vestimentas na beirada do rio. Porque não tinham mais mérito de ter máquina de lavar roupa. E muito menos empregado. Tiveram que foram reposicionados. Porque não é o exterior que seja o mais importante. Hein? Então o homem que fica só no controle remoto tem 10 controles. Aperta aqui. E o trem só vai aumentando o controle remoto. Daqui a pouco eu vou precisar de controle remoto, mas não. O Giro já me trouxe essa revelação do mundo espiritual. Daqui a pouco, com a mente, muda canal. Ó, o canal. Tá. Nossa Senhora. Aí eu fico pensando, marido, mulher e os meninos de televisão, todo mundo mudando de canal só mentalmente. Aí se não tiver Jesus na sala assistindo televisão com o pessoal, todo mundo estará se candidatando a reencarnar para voltar à comunicação só na base do tambor e da fumaça. É da lei. É o processo natural da evolução. É fácil, não? Então vamos entender. A gente quebra porque é triste. É triste
imaginarmos corações que podem ser muito vinculados ao nosso e que estão pegando um visto no consulado, sendo recebidos pelo Jesus desse mundo e habitarem em situações extremamente adversas. De nós, ou para nós, compete a cada um aqui não ficar viajando pelas estrelas, porque senão a gente perde o piso da terra e escorrega demais. Tanto que isso não é tema que a gente fica discutindo com muita extensividade no centro espírita. Mas nós precisamos de ouvir essas narrativas, essas reflexões, para compreendermos e sentirmos a beleza do grande profeta da humanidade, que é Jesus, quando falou para nós de uma maneira carinhosa e poética, conforme descrito pelo apóstolo João, no capítulo 14 do seu Evangelho, no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele não diz: vou preparar-vos um lugar. Ele amplia: vou preparar-vos lugar. E ele, como mestre, ele está preparando para nós muitos lugares. Mas eu não posso pensar em muitos, eu tenho que pensar no lugar, no cantinho mais importante para mim, que eu não tenho ainda condições de em sã consciência, definir como o melhor. É Ele. Eis-me aqui a serva, falou Maria para o Gabriel, o anjo. Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então os Espíritos estão reservando para nós tesouros inestimáveis, oportunidades sagradas. Mas para a gente chegar lá e viver o que estará nos reservado, é necessário que nós valorizemos o agora. Esse momento atual, as pessoas que estão conosco, para não dizer que nós é que estamos com elas, que elas que são benditas. A gente tem mania de dizer: elas estão caminhando conosco. Por que não dizer que nós é que estamos caminhando com ela? Então, portanto, se eu estou caminhando com ela, eu tenho que muito mais que agradecer do que exigir dela alguma coisa. Entendeu aí? Aí, ao invés de ficar criticando, está parado no tempo, não evolui, não trabalha, não faz. Faça. Porque o teu fazer é estímulo. O teu falar é indução. O teu carinho é projeção. O teu amor é fertilização. Esse é o ponto. E agindo conforme Jesus está nos visitando e nos ensinando, a doutrina dele passa a ser exorada, ela passa a ser expressada por nós. E quando o texto de Marcos, no capítulo 11, no versículo 18, ele dizia que a multidão estava admirada, é porque por mais que a multidão não pense, a multidão são aqueles que Jesus visita um a um. E quando a gente fala multidão, fica parecendo que a multidão está... Não, a multidão não está solta, não. Sabe aquela criança que você ainda não pode soltar para andar na rua? Você precisa de ir lá, atravessá-la, né? E ainda ela está vulnerável. A gente não cuida?
Jesus é o governador espiritual. Não pensemos que nós estamos entregues à própria sorte. Não estamos. Ele coloca do nosso lado sentinelas do bem, que podem, para nós, ser sentinelas do mal, mas são do bem, porque está encrevado na cama e você é o único que pode cuidar. Por isso é que ele está do seu lado. Você não passear tanto, para você valorizar, para você despertar o lado humano, o lado da compaixão. Porque no meio da festa, no meio do que sobra, nem sempre a gente tem tempo para parar e sentir a impotência. Estava conversando com um companheiro no velório essa semana. Ele disse assim, referindo àquele coração que partiu. Ele disse assim, engraçado, hein? Tem hora que a gente tem que estar diante da morte mesmo, para a gente ser sacudido como eu estou. Tem anos eu estou caminhando, só eu olhando e vivendo essa situação, eu parei para valorizar algumas coisas, como por exemplo a minha responsabilidade perante a família, perante a mim mesmo, perante a sociedade. Quem está na brincadeira nem sempre tem tempo para pensar nisso. Não está tudo tão fácil. Mas aonde tem facilidade, a dificuldade vai vir. Se estamos vivendo a dificuldade, portanto, agradeçamos, pedimos inspiração ao alto, para que a gente possa vivê-la com galhardia, com perseverança, com fé, com esperança em dias melhores. Porque operando assim, as coisas vão ser mais simples amanhã. Porque muitas complexidades, por nós vivenciadas, elas assim o são, porque nós é que sustentamos e alimentamos a terra. Ao invés de dizer, Senhor, muito obrigado por tudo. Principalmente por ter essas mãos para trocar a fralda, para dar o soro, para distribuir o pão, para oferecer o remédio, para escolher as flores, para anotar a poesia, para mandar um e-mail, para se fazer presente, para se dizer disponível. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por todas as pessoas que estão comigo, porque elas é que estão de alguma sorte me fazendo relembrar de Ti, no carinho, no afago, ou na pedrada, ou na incompreensão, ou na indiferença. Todas as pessoas que estão comigo, Senhor, são meus irmãos, são espíritos que estão como eu, em busca da perfeição, do engrandecimento. Por isso, me inspire ao perdão, à compreensão. Porque agindo com esta visão, eu estarei sempre pronto a dar um pão. E o pão é o grande alimento do coração. O pão é o alimento da alma. E ele não precisa de sofisticação. Ele não precisa ser sanduíche. Porque uma dádiva dada com amor, ela é suficientemente capaz de nos fazer, de nos sustentar para atravessar desertos, vencer a escassez, a fome transitória do corpo. Portanto, Senhor,
Muito obrigado pelo dom de viver. Porque o dom de viver é o que me basta para que eu possa progredir, para que eu possa caminhar, seguindo sempre na direção do porvir, dessa grande alvorada que aguarda toda a humanidade nesse planeta abençoado chamado Terra. Planeta água, portanto, planeta do batismo, planeta dos precursores, como João o foi, o planeta que há de nos auxiliar nessa grande viagem, para um dia encontrarmos a nossa Canaã, a terra prometida, a terra da felicidade, a terra da imortalidade, a terra da caridade. Que a caridade seja para nós motivo de resignação, de benevolência e de indulgência também. E que o Senhor esteja conosco cada vez mais, para que possamos estar com Ele um pouco mais. Ele não exige, mas Ele nos aguarda. Compete a nós caminharmos nessa vanguarda de uma poesia que há de referendar a paz nos domínios de cada coração. Paz a todos. Um grande beijo na alma para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para esses irmãos que estão nos acompanhando de terras tão longínquas, que eles possam estar sintonizados com o projeto desta casa, nesse momento de integração, de participação, de estudo, mas acima de tudo, de espiritualização. Pois Jesus, em nossos corações, já encontra uma manjedoura, um cantinho especial para nos fertilizar, para a integração num rebanho só, pois Ele é o único, o soberano, excelso, magnânimo pastor. E Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado.